Vocês sabiam que a religião e a ciência andavam juntas? Hoje eu vou trazer um fator curioso que poucas pessoas conhecem, né, ou têm a oportunidade de saber. Mas a religião e a ciência, andavam unidas até um certo dia se dividirem. Por quê? Porque ambas perceberam que cada uma tinha uma visão diferente, onde uma defendia, né, a falta da existência de Deus para comprovar os fatos, enquanto outra trazia de fato Deus como principal, onde era o autor de tudo. E aí as duas se dividiram. E a grande questão é que fiquei refletindo e que eu venho trazer para vocês. Se a ciência e a religião andavam juntas e ambas dividiam dos mesmos princípios, ou pelo menos das mesmas ideais, buscando respostas até se dividirem e perceber que cada uma via de forma diferente, trabalhavam de forma diferente, significa dizer que ambos traz um benefício, né, e tem uma importância muito grande na sociedade. A ciência trazendo fatos, né, digamos, científicos comprovados, onde traz também para o benefício humano e da sociedade, para melhorar tanto os fatores, né, ambientais como os fatores, digamos que genéticos e assim por diante, né? A ciência ela tem um papel importante de trazer, né, melhorias para a sociedade, para o ser humano como um todo. E a religião, obviamente, para poder fortalecer a fé. E assim também trazer respostas que muitas das vezes a ciência não tem, mas que tem um papel fundamental e importante na vida do ser humano para fortalecer, para poder ajudar essa pessoa a sair daquela situação que muitas das vezes ela não consegue por si só. E quando se utiliza da fé, inclusive a ciência hoje comprova que quem tem fé, que quem tem uma crença, ele tem a probabilidade maior de se curar ou de não adoecer. Então você percebe, e a ciência, né, de um lado, traz benefícios onde também nos ajudam a manter a nossa saúde física em dias, nossa saúde mental e inclusive a religião, a saúde espiritual. Então, por que brigar e por que distinguir isso? E por que não unir, trazer a união de ambas as partes para que ambos contribuam de acordo com a sua visão e de acordo com a realidade de cada um? Porque se a ciência tem um objetivo e trabalha de uma forma, a religião tem outra. E ambos podem voltar a trabalhar juntas de formas diferentes e distintas. Porque a diferença é que de fato faz as coisas acontecerem. Porque aí ambos vão trazer ideias e pensamentos diferentes que podem contribuir para a humanidade, fazer ela evoluir e melhorar. Então esse é o papel, né? Em vez de julgarmos a ciência ou condenar, assim como a religião, por que não unir as forças e trazer benefício para a sociedade como um todo, em vez de trazer essa divisão que acaba atrapalhando e confundindo todo mundo. Afinal de contas, né, eu anteriormente, digamos assim, quando iniciei, inclusive na igreja e tudo mais, né, trabalhei essa fé, fortaleci, conheci um pouco de tudo isso e vivi isso. Quando entrei na faculdade, nessa primeira faculdade que eu entrei secular, que era a Universidade de Santa Catarina, em Itajaí, uma das melhores universidades, e onde eles traziam os questionamentos, na verdade, as reflexões a respeito da ciência e da religião, onde ambos não poderiam se unir, e infelizmente faz com que me assustava, na verdade, porque eu pensava, como é que eu vou manter a minha fé e não vou poder colocar isso na minha profissão? Como é que eu vou ser psicóloga se eu não poderei mais, né, entre aspas, exercer minha fé? Não que eu fosse trazer isso para o paciente como uma cura, mas ela é um dos, digamos que seria um dos meios onde poder trazer melhoria para essa pessoa, se ela de fato tem uma fé, se ela de fato busca isso. Pode ser utilizado como um método para que assim possa ajudar na melhoria desse paciente. Mas, como eu não tinha esse conhecimento, nem essa clareza de como era isso, como eu ia fazer, eu me assustava, porque eu pensava, como isso vai ser possível? Até ter a grande alegria, na verdade, de iniciar
transferi para uma faculdade adventista, onde ela também trazia as reflexões baseadas na religião e na ciência, onde trouxe essa clareza, né? Onde a religião e a ciência elas eram unidas, trabalhavam, né, em um objetivo comum, até se dividirem. E aí eu me acalmei e entendi, ok, na verdade elas faziam parte, né, elas trabalhavam juntas, mas teve um momento que se dividiram. E aí ali eu me entendi, por meio da matéria de ciência e religião, que ambas eram divididas, mas que um dia já foram unidas. Então significa dizer que eu não necessariamente precisaria cancelar ou desistir da minha fé e das minhas crenças, porque eu estava iniciando agora como psicólogo, como uma profissão onde traria a ciência, mas eu saberia agora distinguir e dividir ambas sem necessariamente abandonar a outra e usar isso ao meu favor. E foi então que eu tive esse privilégio, né, de estudar em ambas as faculdades distintas, diferentes, e ver visões diferentes de cada uma, e hoje conseguir atuar como profissional dentro da área sem interferir nas minhas crenças, nos meus princípios e valores. E esse é um grande desafio e também é um dos maiores medos das pessoas cristãs que iniciam, né, na faculdade secular, porque elas sabem que a visão deles são totalmente diferente da que a gente acredita, mas saber distinguir, saber diferenciar e colocar cada um em seu lugar é fundamental. E não significa dizer que uma é melhor que a outra, mas que todas têm um papel importante na sociedade. Então, em vez de apontarmos ou julgarmos, vamos unir as nossas forças. E principalmente se tornar um profissional qualificado, para que assim a gente possa, né, exercer da melhor forma a nossa profissão, sem necessariamente interferir nos nossos princípios e valores, ou querer ditar regras, ou dizer o que o outro tem que fazer, ou colocar de goela abaixo as nossas crenças, os nossos princípios, os nossos valores, mas saber usar isso a nosso favor, sem querer que o outro seja obrigado, ou necessariamente, né, colocado isso em pauta como algo que é importante, sem o outro necessariamente precisar ou querer.